Hoje eu vou trazer algumas ideias bem simples de fazer, utilizando esses potinhos aqui de geleia, para você fazer o seu próprio presente para dar nessa Páscoa. Então fica comigo até o final desse vídeo. Olá, eu sou a Bia Quevedo e seja bem-vindo ao meu canal. Pensando na Páscoa, eu preparei aqui 3 ideias de potinhos, esses potinhos de geleia. Eu vou mostrar dessa vez algo muito simples, trazendo 3 tipos de técnicas, porém utilizando o mesmo método. Quero que você me acompanhe até o final desse vídeo e veja o passo a passo e veja como é simples de fazer, utilizando às vezes o material que você já tem em casa. Qualquer dúvida, deixe seu comentário logo abaixo. Não se preocupe, a lista dos materiais estará toda na descrição desse vídeo. Vamos lá? Para fazer esse pote, nós vamos fazer de uma cor só. Eu escolhi a cor verde e vamos usar o esmalte vitral. Você que comprou o esmalte vitral vai abrir pela primeira vez, é importante que você faça a mistura, porque ele dá uma separadinha do pigmento do aglutinante, no caso, né, do que vai juntar a cor com o esmalte. A minha já está bem homogênea porque eu já usei e já tinha misturado, mas é importante você fazer isso antes de utilizar o esmalte. Feito isso, podemos utilizar. Mas antes de começarmos a pintura, eu vou colar esses adesivos, que são recortes de sobras, né, dos meus adesivos, dos meus trabalhos em vitral. Eu sempre guardo aqueles pedaços que a gente costuma jogar fora, justamente para essas ocasiões. Então eu recortei vários ovinhos e vou colar em todo o vidro. E depois sim, o método que a gente vai usar para todos os potes desse vídeo vai ser no mesmo método. Vou colar os adesivos e pintar todo o pote e depois eu retiro, depois de bem seco, a gente vai retirar cada adesivo. Eu vou colar agora e vocês vão ver. Antes de colar, verifica se o vidro está bem limpo, sem gordura nenhuma, para que tanto o adesivo quanto o esmalte vitral fique bem aderente ao vidro. Então eu vou... Então eu vou colar. Depois de colarmos todos os adesivos, agora não dá para ver direito, mas eu coloquei aqui 8 adesivos em formato de ovinhos, e agora eu vou dar início à pintura com o esmalte vitral. Vou utilizar um pincel, não muito pequeno, um pincel médio, e vou dar início então a pintura. Vou começar por aqui e vou trazer até aqui. Vou trazer até aqui. Eu não vou pintar na borda, só vou pintar até aqui. Terminada toda a pintura, você fecha o pote e limpa bem o pincel com thinner, solvente, para que depois de seco a gente vai fazer uma segunda demão, porque não fica totalmente
uniforme, porque fica algumas marcas do pincel, mas é bem pouquinho. Eu só vou fazer uma segunda demão para garantir que tape totalmente a pintura. A tinta já secou e eu vou fazer agora a segunda camada para fechar totalmente qualquer espacinho que tenha ficado sem pintar. Depois de feita a segunda camada, vamos esperar secar bem e retirar. Depois eu vou mostrar como é que eu vou retirar cada adesivo, né, com muito cuidado. Por isso que o verniz tem que estar muito bem seco para a gente fazer esse outro processo. O esmalte vitral já secou. No esmalte vitral, a gente deve tomar um cuidado a mais na hora de retirar o adesivo, porque ele é quase uma tinta plástica. Então, eu vou retirar com cuidado, vou levantar a pontinha e vou retirar devagarinho, porque às vezes levanta, mas esse aqui não tá acontecendo tanto, ó, ele tá saindo bem direitinho. Prontinho. Ficou super bacana, vai dar o efeito real quando a gente colocar docinhos aqui dentro, até umas balinhas coloridas. Depois eu mostro no final. Para este outro pote de geleia que nós vamos fazer para colocar docinhos para Páscoa, eu vou utilizar o mesmo método, porém vou utilizar o verniz vitral fosco. Também vou colocar adesivos e dessa vez eu vou colocar os adesivos de coelhinho, em formato de coelho, e fazer a pintura com verniz vitral fosco por cima. Mesma coisa do esmalte vitral, o verniz vitral também, quando a gente compra, fica o fosco, né, o pigmento fosco fica todo depositado no fundo, então é importante a gente abrir e fazer aquela mistura. Pega um palitinho de picolé, de preferência, porque ele pega mais lá no fundo, mas se você não tiver, pode ser o palito de churrasco ou algum cabo de pincel, um pincel velho, tá? O meu já tá misturadinho, mas é só para você ver que é importante ele ficar todo homogêneo para que dê o resultado que a gente espera, tá? Então, esse processo aqui ele é muito, muito importante. Ficou assim homogêneo, já fica próprio para utilizarmos nessa pintura. Então, vou fazer primeiro a colagem dos coelhos e depois partir para o verniz. Depois de colados os adesivos, eu vou agora dar início à pintura com verniz. É a mesma forma que eu pintei com o esmalte vitral. Eu vou começar a pintar por aqui, venho por toda essa região e não vou pintar aqui aonde vai a tampa, porque com abrir e fechar sempre vai riscar e vai descascar a pintura. Então eu venho com a pintura até aqui. Deixo aqui livre. Se eu sentir necessidade, eu farei uma segunda camada, mas eu acho que talvez não seja necessário. Então, eu vou deixar secar e depois de muito bem seco é que eu vou retirar os adesivos. Chegou o momento agora de retirarmos os adesivos. Está bem seca a camada de verniz, pode ver que já ficou o efeito do jateado, do fosco, né, do verniz fosco.
Então, com a pontinha do estilete, a gente vai levantar e vai puxando devagarinho, ó. Devagarinho, vamos retirando o adesivo. Ó, já ficou o efeito. E assim eu vou retirar em todos. Prontinho, retirei todos os adesivos, fiz alguns ajustes porque teve partezinhas que o adesivo não aderiu muito bem ao vidro, então eu só retirei alguns excessos ali do verniz e está ok, está perfeito. Depois vem a parte da tampa que eu vou fazer em todos ao mesmo tempo. Dessa vez eu vou usar a PVA. É uma tinta super acessível, fácil de encontrar. Eu vou usar o laranja, mas eu clareei. Eu fiz uma tonalidade abaixo, misturei com um PVA branco e fiz um tomzinho abaixo. Vou colar dessa vez carinhas de coelho, tá? Ele é um pote um pouquinho mais alto e vou aproveitar e vou colocar um coelho bem orelhudo aqui, que vai ficar uma graça. Vou pintar 2 camadas de PVA e no final eu vou passar uma camada de verniz, porque o PVA ele não é próprio para vidro, a não ser que eu coloque uma camada de primer para que fique bem aderente o PVA no vidro, porque o primer ele gruda no vidro, cria uma película protetora e você pode pintar normal com qualquer tinta. Nesse caso, eu vou passar PVA diretamente no vidro, porque eu quero facilitar o processo. Eu vou fazer 2 camadas de PVA, depois impermeabilizar com verniz. Como eu quero que ele fique com a característica do PVA, porque ela é uma tinta sem brilho, né? Eu vou utilizar o verniz fosco. Se eu coloco um verniz brilhante, como verniz vitral, transparente normal, ele vai ficar com cara de esmalte vitral. Também vai ficar muito bonito. Vamos lá então, vou começar a colocar os adesivos. Feita a colagem dos adesivos, colei 4 carinhas de coelho. Vou começar a pintar como eu pintei os anteriores. Fiz aqui a primeira camada, vou esperar secar. É uma tinta que seca rápido, então na sequência eu já faço a segunda demão, espero secar novamente e já faço a camada de verniz. Vou fazer agora a segunda demão. Ficou bem uniforme agora, a segunda demão é muito necessária, então... Claro, dependendo da tinta que você for usar, se ela estiver muito aguada, tem pigmentos que realmente elas não tapam muito bem, você precisa de mais uma demão. Então, você vai vendo conforme a sua necessidade. No meu caso, 2 demãos já foram o suficiente. Agora eu vou fazer a camada de verniz. Mas se eu estivesse fazendo esse trabalho com crianças, eu já parava por aqui. Talvez utilizaria um verniz à base d'água, tenho verniz acrílico fosco, eu não tenho aqui para mostrar, mas eu vou deixar na descrição do vídeo também essa possibilidade para impermeabilizar a tinta PVA. Mas caso você não tenha o verniz acrílico à base d'água,
Você pode parar por aqui, porque essa tinta PVA pode trabalhar com as crianças tranquilo. Eu vou passar o verniz vitral fosco. Esse é um verniz que não aconselho de forma alguma trabalhar com crianças, porque ele tem muita toxicidade, é forte, então é só para adultos, tá? E em lugares bem arejados, como eu sempre recomendo. A película de verniz está bem seca e agora podemos retirar os adesivos. Adorei o resultado, ficou super bacana. E agora eu vou mostrar como fazer a tampinha e colocar alguns docinhos dentro para a gente ver o efeito desse vazado aqui e dos outros potes também. Vou colocar então algumas jujubas coloridas. Para mostrar como fica uma graça. A tampinha do pote de geleia, a gente pode cobrir com alguma cor. Eu tinha já essas tampas pintadas, eu pintei com um dourado, com uma tinta base d'água. É uma tinta da Acrylex também, mas ela adere super bem no metal. Vou fechar também com Olha, que interessante que fica. Com jujubas também, só que as jujubas só coube nesse verde. Então, eu tenho esse tecido aqui. Foi a partir dele que eu me baseei nas cores que eu escolhi para fazer os vidros. A colocação do tecido é super simples, utilizando essa fitinha aqui, que eu acho que também vai ficar super combinando. Então, é isso. Pronto, já coloquei os tecidos para dar aquele toque mais delicado, mais colorido. Fica um presente muito bacana para a gente dar no dia da Páscoa. É uma ideia simples, muito simples mesmo, para a gente colocar cor e criatividade naqueles potinhos de geleia que a gente acaba sem saber o que fazer com eles. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like e se inscreva neste canal. Toda semana, na sexta-feira, entra um vídeo novo, com técnicas novas, ideias novas. Deixo o convite também para você me seguir lá no Instagram. O link está logo abaixo na descrição. A lista de materiais, como eu falei, vai estar toda relacionada. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo.